Deus
Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Boa noite, irmãos e irmãs. Estou feliz mais uma vez de estar aqui na casa do Senhor nesta noite para mais uma vez falar da palavra de Deus, compartilhar esse tempo maravilhoso com vocês, queridos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado. Estou muito feliz desta oportunidade. Antes de começar, só gostaria de falar isso rapidinho, porque eu quero aproveitar meu tempo hoje. Temos bastante coisa para cobrir. Eu quero que vocês me acompanhem com atenção. Mas antes da gente entrar aqui na palavra, eu gostaria apenas de falar para vocês que eu estou muito feliz. Fizemos uma viagem, eu e o pastor Raimundo fizemos uma viagem para a região de Londrina e fazia muito tempo que eu não me sentia tão bem em estar entre o povo de Deus, conhecer mais uma parte da noiva de Cristo que está ali naquela região. Me senti muito encorajado, muito animado de ter visto ali o que Deus está fazendo por aquele grupo que está ali, pessoas que estão em grandíssima expectativa da segunda vinda de Cristo. Estamos realmente trabalhando, fazendo tudo o que podemos nesse último minuto para encorajarmos uns aos outros, para animarmos uns aos outros, porque sabemos a proximidade do tempo, que não falta muito mais. E eu fui particularmente muito abençoado por todos os irmãos ali. Eu agradeço de coração, que Deus possa retribuir eles ali. E eu espero que eles estejam acompanhando a gente nesta noite, aqui na Santa Palavra de Deus. Pedimos que o Senhor nos ajude, vocês orem por mim, vocês orem por nós aqui em Curitiba, que Deus possa continuar nos abençoando, possa continuar nos fazendo uma ajuda para você, que é a única intenção que nós temos, é realmente de ser uma bênção para os nossos irmãos, assim como vocês têm sido uma extrema bênção para nós. Vocês todos têm sido de grande influência para nós, encorajamento, e nós agradecemos isso de coração. E é isso que eu gostaria de dizer. E antes, vamos fazer uma pequena oração, pedir que o Senhor nos ajude, né? Pai querido, mais uma vez estamos aqui no escritório, Pai, e com grande temor em nossos corações, pois sabemos o que é que tem vindo sobre toda a terra, mas também sabemos da grande promessa que o Senhor deu ao teu povo, a todos aqueles cujos nomes foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro. Estamos muito felizes e agradecidos, Pai, pois nós não merecemos o que o Senhor tem feito por nós. Pai Celeste, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor, que o Senhor possa falar aos seus corações, lhes encorajando, lhes animando, lhes esclarecendo, Pai, pois precisamos estar preparados, como disse as Santas Escrituras, no livro de Mateus, quando falava das virgens, de que elas prepararam as suas lâmpadas, que elas fizeram algo, Senhor, que agradou tanto ao Senhor, a tal ponto que elas foram encontradas como parte daquele número seleto daqueles que foram tomados pela Tua Santa Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que vai ouvir esta pequena palestra, que o Senhor nos ajude, que nos dê a pronúncia correta e que seja de fácil entendimento para todos, Pai, pois pedimos a Tua ajuda no precioso nome do Teu Filho amado, que pagou o preço por nós lá na cruz. Pedimos essas bênçãos no Teu nome santo, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar, como eu disse, tem bastante terreno para cobrir hoje, vocês me acompanhem. Gostaria que vocês pegassem um papel e uma caneta e me acompanhassem aqui. Primeiramente, eu gostaria de começar
no livro de Daniel, que nós estamos falando do livro de Daniel, e a partir do versículo 8. Na verdade, no versículo 8, o capítulo 8 de Daniel lida especificamente com duas nações que aparecem ali. Uma nação é os Estados Unidos da América, que é dominada por outra nação, que é a Babilônia Mistério, que é Roma, que é a Igreja Católica. Como é que ela invadiu os Estados Unidos da América e derrotou ou derrubou o império, ou o país, os Estados Unidos da América, e transformou aquele país em uma outra coisa. Então, nos últimos programas nós temos falado disso. No verso 8, é justamente disso onde eu vou pegar hoje, diz assim, sobre o bode. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Então nós vimos que a partir do efeito da mensagem de Lutero e de John Wesley, da santificação já na sétima era, já dentro da sétima era, onde veio com a sua força total, principalmente através da pregação das denominações justamente na América, um pouquinho antes de ser derrubado o carneiro, foi a força das denominações, que era o Espírito Santo que estava nas denominações operando, que rompeu, arrebentou com aquele ministério papal que havia vindo até a era de Filadélfia, já estava quase entrando na era de Laodiceia, entrou um pouco na verdade, mas aquele chifre, o ministério do homem do pecado, foi fragmentado, foi arrebentado e se dividiu em 4 partes aquele poder, não é verdade? Nós já falamos, mas eu vou rever e você vai entender por que eu estou falando de novo aqui. Porque tem algo muito especial aqui que conecta com algo que está acontecendo agora. Vamos falar de uma maneira bem clara hoje, bem precisa, como talvez nós não falamos antes. Mas eu vou ver o que o profeta está dizendo sobre o que acontece aqui e sobre o que está acontecendo agora, nesse exato momento, e mais especificamente o que aconteceu o ano passado, este ano, e o que está acontecendo, inclusive, nessa semana. Então ali, quando aquela ponta foi quebrada, lembre-se, o bode não foi extinto. Só o ministério que essa nação tinha, que é o bode, e nós vou ler para vocês para mostrar quem realmente é o bode, para provar que é a Igreja Católica. Então, aquele ministério foi arrebentado, se dividiu em 4 pedaços, e para 4 nações. No verso 8 aqui é exatamente o cumprimento da visão de 1933. Então marque a data aí. Junho de 1933, de acordo com as palavras do profeta, está no livro das Eras, ele teve 3 visões, as 3 primeiras visões, ele teve 7, né? Mas as 3 primeiras visões lidava com o surgimento do fascismo, com Benito Mussolini, Hitler, com o nazismo, e o comunismo com Stalin, Joseph Stalin. E depois, na 6ª visão, ele vê o surgimento já do novo ministério na América. Não a velha América, não a América Carneiro, mas a América Dragão. E no verso 9 já é o surgimento da América Dragão, que é o chifrinho que aparece. Aquele chifrinho, ele começou pequeno, mas ele cresceu até as estrelas do céu. Então ele foi mais forte do que o ministério que ele havia tido nas eras. Então ele deixou de ser apenas o homem do pecado e se torna então, entra na sua última cavalgada como filho da perdição, que é o próprio Satanás encarnado. É o próprio Satanás encarnado. E ali diz assim, e de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, né, que é o sul, e para o oriente e para a terra formosa. Mas ele não dominou o norte. Lembre-se, ele não derrubou aquela nação do norte. Quer ver? Volta ali no capítulo 7, acompanha comigo, capítulo 7, versículo 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. E depois deles se levantará outro. E depois deles, que foram os 10 reis do rei otomano na entrada da 7ª era, um pouquinho depois, que foi justamente após 1933, mais especificamente 1939, o que aparece? E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então ele abateu a 3 reis. E no capítulo 8 mostra que ele derrubou a América.
Não é verdade? Então vamos ver. Ele derrubou a América, ele derrubou Benito Mussolini e ele derrubou Hitler. 3. Vamos repetir. Ele derrubou a América, ele derrubou a Itália e ele derrubou a Alemanha. Mas ele não derrubou o quarto, que era Rússia, que era o comunismo. Espero que vocês estejam me acompanhando. Né? Nós já lemos ali, mas tudo bem. Então, voltando no verso 9 do capítulo 8, diz: E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente, e para a terra formosa. Só antes da gente continuar, pode deixar a Bíblia aberta, eu vou ler para vocês o que o profeta fala aqui na mensagem. Nós temos que estar seguros de que realmente o profeta está dizendo essas coisas, não é verdade? Então, veja o que diz aqui, ó. A mensagem é... Vamos ver aqui. A mensagem está, se você quiser anotar, há um homem aqui que pode acender a luz do dia 29 de dezembro de 1963. Parágrafo 250. Todos os parágrafos que eu cito para vocês é na versão inglesa. Então, se é da Voz de Deus, normalmente é exatamente o mesmo parágrafo. Mas se é uma outra versão, costumeiramente está próximo. Às vezes é um pouco depois, um pouco antes. Então, nesta mensagem, o profeta vai dizer o seguinte. Veja, acompanhe com atenção. Ele está falando desse bode aqui. Quem é este bode? Para provar que o que nós estamos falando está na mensagem do profeta. Diz assim, ó. Agora, você sabe que você não vai tomar um pentecostal? Ele estava falando da marca da besta, que é justamente esse camarada aqui, essa pontinha que traz a marca da besta em Apocalipse 13. Agora, você sabe que você não vai tomar um pentecostal e enganá-lo com alguma doutrina metodista ou batista. Você não vai conseguir dizer isso para ele, né? Ele sabe melhor que isso. E você não vai conseguir enganar algum batista com uma doutrina luterana também, vem? E nem você vai receber a mensagem, olha só, para ver esta mensagem nesta palavra através de uma doutrina pentecostal. É impossível você ver esta mensagem com uma vestimenta pentecostal. Um falso Pai, Filho e Espírito Santo. E toda essa coisa arada desse jeito. E lá atrás, naqueles credos que eles têm, naquele arranjo organizacional, você nunca vai conseguir enxergar. Não mesmo. Você nunca vai enganá-los. O verdadeiro eleito, ele vai dizer, ó, você nunca vai enganá-los, porque o eleito não vai ser enganado. Irmãos, hoje nós vemos as pessoas com tanto medo da verdade, mas a minha Bíblia diz que o eleito é impossível que ele seja enganado. É impossível. Se eu chegasse aqui e eu pintasse o quadro mais belo, mais maravilhoso, mas se existe uma semente eleita ali dentro e o que eu estou dizendo é falso, eu jamais conseguirei enganá-lo. As portas do inferno, o próprio diabo, o próprio Satanás, todas as forças das trevas nunca enganará a semente eleita. Você está entendendo? Nunca enganará a semente eleita. É o que o profeta está dizendo aqui. É impossível. Mas a semente eleita reconhece a palavra de Deus. É impossível que isso não aconteça. O que é isso? Né? Está falando da marca da besta. O que é isso? O que é isso? Enganando estes clarões. O que eles estão fazendo? Eles estão guiando a igreja ao conselho do matadouro. Através do clarão deles, este será o clarão final. Quando ela e Roma se conectarem juntos, ele está falando da igreja, ele não está falando da denominação. Ele está falando das virgens nécias. Ele não está falando da denominação. Ele está falando das virgens nécias. Ovelha sendo guiada por quem? Me acompanhe que você vai ver. Eles estão guiando a igreja ao conselho do matadouro, através do clarão deles. Este será o clarão final. Quando ela e Roma se conectarem juntas. Quando eles formarem aquela imagem da besta, aquela é a matança final. E estes clarões que você tem agora, olha o que está fazendo. Guiando o povo. É um bode. Olha o que o profeta está dizendo. O que é que está fazendo isso? Que nação que está fazendo isso? Qual é a característica dessa nação? É um bode. Aí ele vai explicar. Um bode sempre guia a ovelha para o matadouro. Vocês já viram isso em abatedouros? Este bode vai até lá em cima e guia a ovelha. Não bode. Guia a ovelha. Então ele pula fora e deixa a ovelha ir reto. E isso é o que ele faz. Ele sempre faz. Olha o que ele vai dizer. Foram os bodes que guiaram Jesus, o cordeiro, para o matadouro. Os bodes romanos. É verdade.
São os bodes denominacionais hoje que estão guiando a ovelha inocente para o matadouro. Não está falando que está guiando outro bode, não. Está guiando ovelha, que são as virgens nécias que aparecem na tribulação. Quem é que está guiando elas? Esse mesmo espírito romano que entrou no terceiro êxodo para enganar a igreja, não as denominações. Não, para enganar a igreja. A igreja que aparece, o remanescente da semente da mulher. Nós já vamos chegar lá. Se colocam, aí ele explica, se colocam os seus nomes nos livros lá, eu sou da mensagem, eu sou da mensagem do sétimo anjo, meu nome está lá, né? Eu faço parte. E o que o profeta diz? Se colocam os seus nomes nos livros lá e estão acabados. Esta é a marca da besta. No nome do Senhor eu falo. Eu segurei isso por muito tempo. É verdade. É exatamente. O que é a besta? O que é a besta é a hierarquia romana, a primeira organização. O que é a marca dela? A mesma coisa, exatamente. A mesma coisa exatamente como aquela foi. A matança no clarão. Há um homem aqui que pode acender a luz, 29 de dezembro de 1963. Então, sem sombra de dúvida, esse bode que aparece aqui em Daniel capítulo 8, o profeta está dizendo que essa é a igreja romana, é a hierarquia romana, é esse espírito anticristo que está cavalgando na terra agora. Não é verdade? Então, isso nós estamos vendo claramente. Agora, eu quero que você anote as seguintes escrituras aí também. Veja comigo aqui, onde aparece esse chifrinho em Daniel 8, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, dizendo que no versículo 8, quando separou para os 4 ventos da terra, em 4 nações distintas, então o ministério, não o corpo da besta, não, o corpo não aconteceu nada ainda. O que foi derrubado foi o ministério. O ministério foi derrubado e caiu na terra. Ele caindo na terra, ele se encarnou primeiro em 4 mensageiros. Para provar que são 4 mensageiros, deixa eu ler para vocês aqui. Olha o que o profeta diz. Porque você vai ver, como eu disse para você, anote aí em Apocalipse 7, é a mesma cena. Apocalipse 7 é exatamente a mesma cena de Daniel 8, verso 8, onde diz para os 4 ventos do céu. Leia ali em Apocalipse para você ver. Leia ali em Apocalipse para você ver. Vocês me acompanhem, que nós já falamos disso, mas eu quero falar de novo para certificar que nós estamos captando. Em Apocalipse 7 diz assim, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Para provar que esses eram mensageiros terrenos, que eram reis, que foi a visão de 1933, veja que o profeta diz aqui, na mensagem Perguntas e Respostas, dia 3 de janeiro de 54, parágrafo 194. Quando ele lê esse verso, ele diz assim, e eu vi 4 anjos ou 4 mensageiros. Eles estavam parados nos 4 confins da terra, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, tá? E ele continua, depois você lê lá, mas vamos economizar tempo. É a mesma, eu estou conectando as escrituras para você, você anote todas as escrituras que eu estou falando para você. Depois você pode pegar com mais tempo e ler todas elas. Então, Apocalipse 7, versículo 1, é a mesma coisa que Daniel, versículo 8, verso 8. Daniel 7, verso 24 também. Aquele rei que aparece depois da aparição das Nações Unidas, não é? Depois da aparição das Nações Unidas, que foi justamente no final da Segunda Guerra Mundial, aparece aquele rei, né? Aparece aquele rei ali e ele derruba os 3 reis, mas não consegue derrubar o rei do norte, né? Outra escritura também que é a mesma, está relacionada, anote aí, abra em Apocalipse 9, verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, eu ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Esta voz que aparece aqui em Apocalipse 9, versículo 13, é a mesma voz que aparece em Apocalipse 7, bradando com grande voz no versículo 2. É a mesma voz. A mesma coisa que ele está falando lá, o outro anjo que sobe da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus. Esse é o próprio Deus.
É o Espírito Santo que foi adiante do seu profeta a partir de 1906 nas denominações, e essa era a mensagem dele. Ele saiu fazendo uma obra, porque logo adiante esses mensageiros estariam na terra. Em 1933 o profeta teve a visão. Eu quero que vocês notem algo muito interessante aqui. Veja, a visão foi em 1933. Então, quer dizer que o começo da última cavalgada do diabo, de Satanás encarnado na terra, não poderia ter sido antes. Teve que ser depois de 1933. E nós vamos ver que o cumprimento da visão de 33 foi em 1939 a 1945. Então, a partir de 1939, começa a última cavalgada. Estou falando bem abertamente hoje. Em 1939, e eu vou provar pelas escrituras e pela mensagem, que em 1939 começou a última cavalgada. Tá? Então, olha lá. Apocalipse 9, 13 diz assim, ó, que é a mesma coisa que Apocalipse 7, 2. A qual dizia... Aquela voz que aparece, a voz do Espírito Santo, a voz de Cristo nas denominações, dizia o quê? Dizia o sexto anjo. Ele liberou através da mensagem de John Wesley. O que ele liberou? Ele deu autorização que fosse a mensagem de John Wesley e o seu profeta que estava na terra. Porque o profeta já estava na terra em 33, ainda que não estivesse no ministério, mas através da sua boca ele soltou, ele liberou. Deus, usando a boca do seu próprio profeta, antes de ele entrar no seu ministério, ele liberou que esses 4 reis fossem fazer o que eles deveriam fazer. E aquela voz diz, essa voz aqui é a visão de 33. Essa voz é junho de 1933. A qual dizia ao sexto anjo. Então, o Espírito Santo, sobre a mensagem de John Wesley, o qual o mensageiro mais tarde pregou também, soltou, liberou, para que esses espíritos, assim como Deus usou a sua boca lá nos dias de Elias e Micaías, né, para que aquele espírito de mentira fosse e congregasse todos eles para a matança. E foram soltos os 4 anjos. Então, ali em Apocalipse 7, você vê que estava segurando. Mas aqui em Apocalipse 9, versículo 15, ele diz assim, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, esses 4 anjos não eram apenas 4 anjos terrenos. Eram 4 anjos que vieram do fundo do abismo. Lembra da última cavalgada, quando ele entra no seu ministério? Aquele anjo que sobe do abismo. Ele entra na sua cavalgada final e eles estavam preparados para ir, mas enquanto a voz de Deus não veio no seu profeta em 1933 e disse, vai e faça o que vocês têm que fazer. E deu o nome deles. Falou o nome deles. Um austríaco pelo nome de Hitler, Benito Mussolini, falou exatamente o que eles fariam. Ele disse, vai e faça o que vocês têm que fazer. Ali, essa voz soa entre o segundo ai e o terceiro ai. Ali é o começo do segundo ai. Para executar o segundo ai, em 1933, Deus teve que usar a boca do seu profeta para liberar esses espíritos que fossem fazer isso. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Então, essa parte, esse poder demoníaco, grava isso. Esse poder demoníaco estava preso até então e foram liderados por 4 anjos em específico. Todos esses 200 milhões foram liderados por 4 anjos em específico. Agora, lembre-se, esses 4 anjos eram a própria pessoa de Satanás que havia sido fragmentada pela mensagem do Lutero, que havia vindo antes e arrebentado ele no meio, não é verdade? E aquele espírito esparramou em 4 nações distintas. Mas, o que ele vai fazer? Ele vai tentar soldar a imagem de volta. Ele vai tentar recompor o poder de volta que havia sido acertado em cheio. E fazendo isso, depois que ele consegue unificar, através do Conselho Mundial de Igrejas e as Nações Unidas, quando ele consegue unificar o seu poder, foi muitas vezes pior do que o ministério que ele teve durante as eras. Tá? Então essa escritura também está conectada. Apocalipse 9, 13, 14 e 16. Você lembra que a mensagem de John Wesley foi justamente caiu a grande Babilônia? Não era isso? Mas caiu onde? Caiu na terra.
A Babilônia que era mistério, aquela Babilônia mistério que estava pairando, aquele espírito demoníaco que ungia a terra, agora se encarnou na terra. E a primeira manifestação foi 4 mensageiros com 200 milhões de demônios debaixo da liderança deles. Mas Satanás quis reunificar o seu poder mais uma vez. E é isso que nós vamos lidar nesta noite. Como é que ele faz isso e onde é que termina? Tá? Então, aquela ponta que aparece em Daniel 8, ali você vai perceber que caiu em 4 nações distintas. E de uma destas nações aparece quem que aparece ali? O chifre que cresce até as estrelas. Muito maior do que o primeiro chifre. Muito maior do que o primeiro tipo de rei. Você está entendendo? Então, é isso que estava acontecendo. Ali. Agora, veja o que o profeta disse aqui. Ó. Você sabe que... Deixa eu ler para vocês aqui o profeta falando sobre os seguintes versos aqui. Você sabe que o profeta diz que Satanás ele tem uma coroa tríplice, tá? Ele tem uma coroa tríplice. Então, ele governa sobre a política, ele governa sobre a religião e ele governa sobre os demônios. Mas o governo sobre os demônios, ele havia perdido uma parte da força do seu império demoníaco por causa da mistura da palavra durante as eras. Eles misturaram a palavra de Deus e isso limitou o seu poder. Mas quando a palavra é tirada, quando o sacrifício contínuo é tirado de entre as denominações da 7ª era, esse poder é devolvido para ele. Então agora ele tem toda a sua força demoníaca. Agora ele não é só rei, aquela coroa que foi dado para ele lá no ministério de Anticristo, ainda antes dele ser feito o falso profeta, né? Primeiro ele é coroado como anticristo, né? Primeiro como anticristo, governando sobre as nações. Depois ele é coroado como falso profeta, governando sobre a religião, todas as religiões do mundo. E por último, ele é coroado sobre os demônios, como príncipe dos demônios. Agora, eu quero lidar nesta noite com o seu último domínio, a última coisa o qual ele recupera o seu poder que ele havia perdido durante as eras. Parte do seu poder estava amarrado. Você viu que o anjo disse assim, solta, solta. Quando solta aqueles anjos, ele governa sobre aquele poder mais uma vez. O exército lhe é entregue para pisar o santuário. O templo em que Deus uma vez havia habitado. Você está entendendo? Olha o profeta explicando sobre isso. Notem, quando o Nicolaíta, o anticristo, finalmente ele estiver encarnado em um homem, quando ele finalmente estiver encarnado em um homem, então ele é coroado. Quando ele começa com o espírito Nicolaíta na igreja, ele é um espírito. Você não consegue coroar um espírito. Então, na forma de espírito, tudo bem. Mas não como homem ainda. Mas 300 anos depois, ele está falando dos 3 estágios da besta. Tá? Está falando dos 3 estágios durante as eras. Durante as eras. Na 7ª era é a mistura dos três ministérios que ele teve. Que eu acabei de falar. Nada mais, nada menos do que o domínio sobre o poder religioso, o domínio sobre o poder político, o domínio sobre o poder religioso e o domínio sobre o poder demoníaco. Lembra? O poder político ele já tinha ainda nos dias de Jesus. Ele ofereceu todos os reinos da terra. Todas as nações. Num momento de tempo, ele mostrou todas as nações. Então ele tinha já lá controle sobre todas as nações. A última nação que faltava ele conquistar na 7ª era os Estados Unidos da América. E ele conseguiu fazer. Então ali ele foi realmente coroado com tudo que ele tinha direito. Né? Mas lá ele dominava sobre as nações. Em 325 ele dominou sobre as religiões. Sobre todas as denominações. Não é verdade? Mas... na 7ª era, ele tem domínio sobre todos os demônios que estavam presos no rio Eufrates, que não haviam sido presos pelo poder da palavra de Deus. Lembra que nós dissemos aqui que esse poder era limitado só para a última cavalgada, porque se ele tivesse soltado antes, eu e você não estaria aqui. Então eles o coroaram, ele não tinha coroa para começar, mas ele conseguiu uma coroa mais tarde, quando aquele espírito se torna encarnado. Vem? Então ele se torna um homem. A doutrina nicolaíta se tornou um homem, então eles puderam coroá-lo. Ele não conseguia antes, pois ele era apenas uma doutrina.
Notem, e quando esse Espírito Santo que nós temos se torna encarnado a nós, aquele um que está no nosso meio agora na forma do Espírito Santo se torna encarnado a nós na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei de Rei. É verdade, vem ele mostrando um paralelo. Agora lembre-se, por volta do tempo que Cristo veio ao trono, o anticristo veio ao trono. Judas. Por volta do tempo que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. Bem por volta do tempo que o Espírito Santo voltou, o anticristo voltou. Ele está mostrando que onde um entra no ministério, o outro também entra. Então lembre-se, se realmente Deus foi feito carne na terra, através de um profeta e seu grupo, depois, agora, então significa que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, Satanás se fez carne também no seu profeta, falso profeta, e no seu grupo. Não pode acontecer um e não acontecer o outro. Não tem como você captar a revelação de um sem captar a revelação do outro. Não é? Aí ele diz aqui, ó, vocês sabem, João disse aqui, ó, pequeninos, não quero que sejais ignorantes. Vocês sabem sobre o anticristo, o qual já está operando nos filhos da desobediência. O anticristo lá estava ele. Começou a se formar lá no espírito nicolaíta para fazer uma organização. Não é de se estranhar o porquê eu odiava aquela coisa? Vem, aí está você, não era eu, era algo aqui. Lá está a coisa. Saiu, vocês veem? E eu estava bem por volta dos lados disso e eu não conseguia ver até agora. Isso que o profeta vai dizer, até nos selos, esse aqui que ele está falando, é na mensagem, é o primeiro selo, né? Deixa eu só confirmar para vocês. O primeiro selo, dia 18 de março de 1963, no parágrafo 303. O profeta disse que até a abertura do selo ele não tinha visto isso aqui, que eu vou falar para vocês. Ele não tinha visto isso aqui, até a abertura do primeiro selo. Então ele disse assim, eu estava passando pelos lados, pelas beiradas, cheguei bem próximo, mas eu não havia visto ainda. Olha, eu não conseguia ver até agora. Lembre-se, como foi na primeira cavalgada, seria na segunda cavalgada. Não quando nós começássemos a soar a mensagem do sétimo mensageiro, mas quando o mistério de Deus se cumprisse no final do ministério da noiva, não no começo. Agora eu sei, aí está, aquele espírito nicolaíta que Deus odiou, e agora aquele espírito se tornou encarnado, e eles o coroaram. E aqui está bem aqui o que a Bíblia disse que eles fariam com isso. Perfeito! Encarnado. Ele se tornou um homem, e então eles o coroaram. Leiam, notem, como que Daniel disse que ele dominaria o reino da igreja. Vocês gostariam de ler? Olha, me acompanhem. Nós temos tempo para isso, não temos? Tudo bem. Ouçam, vamos lá a Daniel só por um momento. Abram o livro de Daniel. Vamos lá no livro de Daniel, capítulo 11, no verso 21. Daniel falando agora como que este camarada vai dominar. Como que este camarada vai dominar. Agora vamos ali em Daniel 11 e anotem aí. Daniel 11, versículo 21, é já o seu novo ministério, na sua última cavalgada, quando ele já está na América. Quando ele já estava dominando sobre a América. Porque veja, o aspecto imperial dele foi trazido através do braço da América. É por isso que ele precisou da América. O braço papal continua no Vaticano. Apocalipse 13. Mas o braço imperial, Apocalipse 13 e 11, América. Então, o aspecto imperial que foi devolvido, nós vamos provar que o profeta disse que ela voltou a ser Roma imperial com todo o poder que a Roma pagã tinha lá atrás. Então, a partir do versículo 21, versículo 21, você lembra que quando ele derrubou a América, quando ele derrubou o carneiro, ali em Daniel 8, quando ele derrubou o carneiro, no seu lugar não apareceu um chifrinho na América. Nós provamos que ali é a América, os Estados Unidos da América. E deixando de ser o carneiro agora, porque havia sido derrotado, destruído, pisado, e agora no lugar aparece um dragão. Quem é esse dragão? É o próprio anticristo. Veja o que ele diz assim, depois se levantará em seu lugar, justamente, no lugar do carneiro. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Como é que ele entrou na América? Através do engano. Como é que ele entrou na América? Através do engano. E com os braços de inundação serão arrancados diante dele. Esses serão arrancados diante dele está se referindo a Daniel 7:24. As três
Aqui, ó. Os 3 reis que caíram diante dele. A partir do verso 21, é depois que ele havia efetuado essa obra. Depois que ele havia derrubado Benito Mussolini, Hitler e o governo americano, havia derrubado a América, havia derrubado a força da América. No lugar aparece o chifrinho. É justamente o que está dizendo aqui, ó. Depois se levantará em seu lugar, no lugar daquilo que era a América, no lugar daqueles 2 chifres que tinham lá, aparece outros 2 chifres lá. Romano. Quais são esses 2 chifres? Pagão, papal e pagão. Roma imperial e Roma papal. Um é um chifre eclesiástico e o outro é chifre político. Então, a força eclesiástica no mundo inteiro, porque veio através das denominações, veio através da América, porque lá era o quartel-general de todas elas. Foi lá que foi o avivamento da Rua Azusa em 1906, na América. Não foi em nenhum outro lugar do mundo. Era o único país que resistia até então. Então, ali estava o berço onde o evangelho estava progredindo, mas ele entrou com um engano no meio deles. Qual foi o engano? Ele fingiu ser Cristo. Ele viu qual era o gosto das pessoas pelo sensacionalismo, pelo entretenimento, e ele enganou as pessoas, e as pessoas pensaram que ele era o Messias. Nós já vamos ler aqui o profeta dizendo isso. Os denominacionais enganaram Cristo por outra pessoa. Ele veio e encaixou-se no menu deles, naquilo que eles tinham apetite para aquilo. E nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu no 3º Êxodo. Calma lá que nós já vamos chegar lá. Primeiro ele faz lá, depois ele entra aqui para fazer a mesma coisa. Depois dele se levantar um homem vil em seu lugar, o qual não tinha dado a dignidade real, ele não era americano. Não tinha nada a ver com a América. O que o catolicismo tem a ver com a América? A América foi levantada para fugir do catolicismo, mas ele entrou lá dentro. Mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, se fazendo de passar de Messias, de Cristo, de bonzinho, não é verdade? E com os braços de uma inundação serão arrancados diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Quem é o príncipe do concerto? Não é Cristo? Sim, o mesmo Cristo que apareceu em 1906, na Rua Azusa, e foi com seu ministério entre as denominações, foi tirado das denominações. Ele foi arrancado das denominações e em Apocalipse 3:20 foi visto pelo lado de fora pedindo para entrar. E depois do concerto com ele, olha, você quer saber quando que Satanás fez um concerto com as denominações? Aqui a Bíblia está dizendo para você. Quando é que esse concerto foi feito? Porque o profeta, deixa eu fazer um parênteses aqui. O profeta diz que o concerto da última semana que foi feito para com os judeus, que é um paralelo do concerto de Cristo, o anjo da aliança que desce em Apocalipse 10, para com a noiva, é a mesma coisa. Só que um ele está fazendo com os judeus e aqui ele fez com a noiva. Em Apocalipse 10, o anjo da aliança desce. E ele disse, como é que ele fez o concerto conosco? Mostrando ser Messias. Lucas 17:30. Realizando o sinal do Messias. Não os 2 primeiros sinais. Os 2 primeiros sinais foi para confundir as denominações. Mas o último sinal, qual foi o último sinal? Qual foi o último sinal do Messias? Não foi discernir os corações? Não foi abrir os corações? Não é verdade? Ele abriu os corações. Ele abriu os livros e também abriu o livro da vida do Cordeiro, porque era o próprio Cristo fazendo aquela obra. Espero que vocês estão captando o que eu estou falando para vocês. Né? Ele diz assim, e depois do concerto com ele, usará de engano. Então, as denominações fizeram ou não fizeram um concerto com ele? Caíram na armadilha de Satanás, quando ele se fez passar por Cristo. Você pensa que eu estou falando besteira? Então vamos ver aqui. Ó. Vá comigo em Tessalonicenses, deixa a Bíblia aberta lá. 2 Tessalonicenses 2, verso 4, que foi onde nós paramos na transmissão passada. O qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus. Ora, a palavra não é Deus? Se levantou contra a palavra, dentro das denominações. Tudo que se chama Deus, tudo que se diz palavra, onde se prega a palavra, ele vem contra. Seja lá aqui, nessa igreja que nós temos, seja aí na sua casa, onde for, ele se levanta e se opõe contra tudo que se chama a palavra, tudo que se chama Deus. De sorte que, o que ele fará aqui? Ó? De sorte que se assentará
vai se assentar, já se assentou, como Deus, no templo de Deus. No templo dele ou no templo de Deus? No templo de Deus. Qual era o templo de Deus? O templo de Deus era as denominações. Deus havia estado nas denominações. E ele se assentou no templo de Deus fazendo o quê? Se fingindo ser Deus, querendo parecer Deus. Fazendo assim, enganou as denominações que pensaram que ele era Deus, que ele era o Messias. Mas não era o Messias. Era o próprio anticristo se fazendo passar, personificando como Janes e Jambres, personificando aquilo que Deus estava fazendo entre eles. Fazendo assim, eles trocaram Jesus por Barrabás. E Paulo continua dizendo, e nós já vamos falar mais um pouco, mas voltando ali em Daniel 11, e o que ele vai fazer? E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Né? Então, depois você lê, veja o que ele está fazendo. Eu não quero gastar muito tempo com os detalhes, mas eu quero só mostrar para ele quando é que ele sobe. Tá? Então o profeta está dizendo aqui. Exatamente, olha aqui, ó, onde o profeta disse que ele não conseguia ver até agora. Sobre isso aqui que nós estamos falando. Aquele espírito nicolaíta e tal, encarnado. E ele se tornou um homem e então eles o coroaram. Leiam, notem, ou leiam. Como que Daniel disse que ele dominaria o reino da igreja? E é onde nós acabamos de ler para você. É exatamente isso que ele fez. O que Daniel disse que o anticristo faria. Ele vai se encaixar, ele vai caber bem no lugar das pessoas. Sim, vai se encaixar no menu para esse dia para as igrejas. Vão cair ou não cair? Já caíram ou não caíram? Pensando que era Cristo. Pois nesta era da igreja, eles não querem a palavra. Cristo. Não querem a palavra. Querem entretenimento, querem pular, querem falar em línguas, querem profetizar, mas não querem a palavra. A palavra é Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra. É exatamente isso que ele fez. Daniel disse que o anticristo faria. Ele vai se encaixar no lugar das pessoas. Sim, vai se encaixar no menu para esse dia para as igrejas. Pois nesta era da igreja, eles não querem a palavra, Cristo, mas eles querem igreja. A primeira coisa, eles não perguntam se você é um cristão. Que igreja você pertence? Que igreja? Eles não querem Cristo, a palavra. Então, ele, o príncipe que haveria de vir, cabe exatamente no menu. E vocês se lembrem, ele foi finalmente chamado de ela na Bíblia. E ela era uma prostituta e tinha filhas, a igreja. Notem, olha o que o profeta vai dizer no parágrafo 332 desta mensagem, o primeiro selo. Anota aí. Notem, ele é o príncipe, esse anticristo que apareceu aqui em Daniel 11, 21. Ele é o príncipe que ia destruir o povo de Daniel. Ele é o príncipe que ia destruir o povo de Daniel. Agora, olhem, vamos tomar Daniel de novo só por um minuto. Eu quero ler algo antes. Verso 26 e 27 de Daniel 9. Abra aí, tá? Uma página antes. Daniel 9, versículo 26. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só. Olha, palavras do profeta. Estou lendo direto do que o profeta está falando na mensagem. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Né? Quando é que começou a última semana? Quando é que começou a última semana? Não foi quando completou a 69ª? Agora, deixa eu falar para vocês algo. Sabe quando que completa a 60ª semana? Quando chega no 70. Quando chegar no 70, aí começa, tem que completar os 70. Quando é que completa os 70? Quando chegar no 71. Então, a partir dos 70 para frente, até o 71, essa é a 70ª semana. Então, Jesus começou o seu ministério quando começou a 70ª semana, 70. Então, 70, 70 e meia, foi cortado. Aí abre as eras da igreja no meio, aí faltam 3 anos e meio no final, até chegar a 71. Aí ele cumpriu a 70ª semana, não vai entrar na 71ª, entendeu? Ele cumpre a 70ª, mas a 70ª começa na 70. Aí cumpre aquela lá. Igual a era, a 7ª era. Onde é que começou a 7ª era? 1906. Mas aí nós temos que concluir a 7ª era. Você está entendendo? A mesma coisa, depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas eu sei que vocês já captaram, bem simples, né? Matemática. E depois das 62 semanas será tirado o Messias.
óbvio, né? Depois que tinha 7 semanas, depois teve mais 62, que fazia 69. Aí faltava mais uma semana, que era 7 anos, que seria o ministério de Cristo. Ele pregou 3 anos e meio, cumprindo a metade da 70ª semana, abre o tempo dos gentios e prega mais 3 anos e meio para os judeus através de 2 profetas. Vejam, estas são as 62 semanas, ele seria cortado ali no final, né? Não por si mesmo, mas o povo do príncipe. Aí olha o que o profeta diz, quem é o povo do príncipe? Mas o povo do príncipe que há de vir, esta é a hierarquia aqui, Roma. Então, irmãos, a confusão em Daniel 9, 26 é porque tem 2 príncipes ali na cena. Tem 2 príncipes. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Esse é o Messias verdadeiro, Cristo, que apareceu no seu ministério pregando por 3 anos e meio. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, esse já é Satanás, o príncipe das potestades do ar. Esse não é Cristo. Ele que entrou e destruiu o santuário de Deus, enganando e entrando como uma inundação, né? E o profeta disse aqui, que virá, destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma grande inundação, e até o fim da guerra, desolações estão determinadas. Ele confirmará o concerto com muitos por uma semana. Esse que vai confirmar o concerto com muitos por uma semana é o verdadeiro Messias, Cristo. Isso aqui está em perguntas e respostas, depois do 6º selo, onde perguntaram, irmão Brana, quando é que a última semana de Daniel 9, 27 é confirmada? Estou parafraseando, dizendo exatamente o que perguntaram para o profeta. O profeta disse sim, foi confirmada quando Jesus apareceu para os judeus na sua primeira vinda. Ele confirmou que ele era o Messias, ele deu o sinal de que ele era o Messias. É assim que se confirmou o concerto, a aliança. É assim que eles souberam que ele era o Messias, porque ele abriu a palavra. Não porque ele realizou os sinais. Aquilo era fruto, era consequência da sua pessoa. Como para a noiva, o nosso sinal não são os milagres, mas é a abertura da palavra. A única maneira se nós realmente saberemos se Cristo está ou não está na terra é se ele está abrindo a sua palavra para você. E diz aqui, e ele confirmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, ele, agora já não é o Cristo. Tem 2 pessoas, leia o verso 26 e veja que tem 2 pessoas ali. O Messias e o príncipe que há de vir. 2 homens distintos. O anjo que desce com o livro aberto em Apocalipse 10 e o anjo que sobe do abismo em Apocalipse 9. Você está entendendo? 2 príncipes. Um é Belzebu, príncipe dos demônios, e o outro é o príncipe de Salém, que é coroado por nós. Ele sobe como príncipe, mas antes dele sair da terra, ele sai como rei. Ele sobe como príncipe Belzebu, mas antes de sair da terra, ir para a perdição, ele sai como rei. Nós já vamos provar isso para você. Irmãos, se você soubesse a hora que nós estamos vivendo, nós vamos falar de algo aqui antes de terminar, você fica aí comigo, me acompanha. E ele fará, né, o Messias verdadeiro, e ele fará o concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, ele, o outro camarada, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares pela expansão da abominação, que vai expandir. Vai começar ali e vai expandir no mundo todo. Aquele bode não dominou o mundo inteiro? Não é? E ele a desolará até a consumação, e aquilo que está determinado será derramado sobre o assolador, que é a 7ª taça, a 7ª praga. Observe. Que coisa astuta que ele é. Aqui está ele. Olha só. Agora, nós temos nosso quadro e sabemos que ele é Roma. Nós sabemos que ele é o cavaleiro do cavalo branco. Nós sabemos que ele foi adiante com a doutrina. E então o que foi a Roma pagã? Convertida na Roma papal e coroada. Agora notem. No tempo do fim, no final das eras da igreja, agora ele é chamado. Ele e seus filhos são chamados anticristo. Porque tudo quanto é contra Cristo é anticristo. E tudo o que for contra a palavra é contra Cristo, pois Cristo é a palavra. Agora ele é anticristo. Vocês podem ficar tranquilos que no final eu vou fazer uma suma para tentar deixar bem simples. Eu estou apenas lendo o que o profeta disse para ficar gravado, para que nós possamos voltar e ver depois, tá? Agora, diz assim, ó. Então, e tudo que for contra a palavra é contra Cristo. Você quer saber o que é anticristo? Todo mundo que for contra a palavra é anticristo. Tudo. Você pode ser até contra a palavra de Deus e por um tempo.
assim como Paulo foi, e você não ser o anticristo. Mas tem aqueles que vêm contra a palavra de Deus e aqueles são os verdadeiros anticristo, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Então em Apocalipse 12, quando Satanás é lançado, o acusador, Satanás, o espírito, o diabo que está lá em cima agora, o acusador de nossos irmãos, tudo bem. A igreja é tomada e Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Então Satanás se encarna o próprio no anticristo e é chamado a besta. Agora, irmãos, deixa a sua Bíblia aberta ali e vamos em Apocalipse 12, no verso 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Lembra? Lembra lá em Apocalipse 7, que aparece aqueles 4 anjos? Né? Lembra em Apocalipse 9, 13, 14 e 15? Aparece aqueles 4 anjos. Quem são aqueles 4 anjos? E para quem eles trabalham? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Está vendo? Então quem eram aqueles anjos que caíram, que se encarnaram naqueles reis lá atrás? Era anjo de quem? E eles governavam sobre mais anjos, mais demônios que subiram do abismo. Mas existia um chefe lá. Tinha o chefe supremo, que é aquele camarada Abaddon, Apolion, o anjo que subiu do abismo, em Apocalipse 9, 11. Lembre-se que antes deles aparecerem, antes dos 4 anjos aparecerem em Apocalipse 9, 14, 15 e 16, leia em Apocalipse 9, 11 para você ver quem que aparece antes deles. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. O rei e toda a sua hierarquia foi lançado na terra. Eles estão aqui agora. Nós vamos ver, conectar onde é que esses camaradas se encarnaram na terra. Nós estamos provando pelas escrituras quando é que isso aconteceu. E nós sabemos quando termina também. Foi revelado para nós e eu já vou ler para vocês aqui. Agora, quando Satanás é lançado, o acusador, em Apocalipse 12, né? 12, 7 ao 9. Quando ele é lançado na terra, ele se encarna nos seus súditos e ele inicia a sua última cavalgada naquele chifre que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas veja, esse camarada que foi lançado na terra, Satanás, o diabo, a antiga serpente, com toda a sua hierarquia, com todo o seu poder que estava guardado somente para a hora final, que foi solto a partir da Segunda Guerra Mundial, e a primeira manifestação foi em cima dos judeus, ele sai para cumprir a sua última cavalgada. Mas eu quero que vocês notem algo muito peculiar aqui, que em Apocalipse 12, versículo 3, quando descreve as características desse diabo. Agora, lembrem-se, a sua última coroação ocorre aqui em Apocalipse 12. A sua última coroação, a coroação sobre ele ter domínio sobre os 200 milhões de demônios que haviam perdido, foi fragmentado, mas quando ele recupera esses demônios, quando ele consegue juntar esses demônios, ele aparece com 7 coroas. Apocalipse 12, 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. Então o profeta vai falar aqui, já o que é isso aqui. 7 coroas, coroado 7 vezes, quando ele entra no seu último ministério. Tá? E, se você ler o versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora está a salvação, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, a qual diante do nosso Deus o acusava, diante de dia e de noite. Você pode comparar isso aqui, a mesma cena de Apocalipse 5, vou ler para você, se quiser anotar aí, de Apocalipse 5, 12. Quando a palavra foi aberta, isso aqui aconteceu no nosso dia. Agora, irmãos, quando é que Satanás foi lançado na terra? Satanás foi lançado na terra quando Deus limpou o santuário celeste. Quando Deus limpou o santuário celeste,
ele foi chutado lá de cima. Não havia mais lugar para ele quando a expiação foi terminada. Quando é que começou a expiação para nós? A expiação para nós começou desde o começo da sétima era. Porque quando esse anjo desce, ele já desce com o livro aberto. Em Apocalipse 10:1, esse anjo desce, Apocalipse 10:1, 2, ele estava com o livro aberto. E ele clama com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Agora, esse clamor dele só foi ouvido, das 7 vozes, só foi ouvido em Apocalipse 10:7. Foi o 7º mensageiro que soou essas vozes, não é verdade? As 7 vozes. Anunciando assim que a obra da expiação havia sido findada. Então isso prova que se a obra da expiação havia sido findada, se o santuário celeste havia sido limpado, isso significa que Satanás não estava mais no céu. Todos os nomes haviam sido purificados. Agora, nós sabemos que Satanás havia andado sobre a palavra. A incredulidade estava na palavra até que o 7º selo foi aberto. Nenhum de nós tínhamos fé perfeita até que o 7º selo fosse aberto. Mas quando o 7º selo foi aberto, o que aconteceu? A incredulidade foi removida de nós. O que é tirar Satanás? O que é derrubar Satanás? Derrubar Satanás é tirar a incredulidade através da aspersão do sangue. O sangue que foi aspergido sobre o santuário celeste, que é a noiva. É a noiva de Cristo. O santuário não preparado por mãos. Que é eu, que é você. Agora, isso aconteceu quando? Quando o 7º selo foi revelado. Quando ele anunciou o 7º selo, foi prova de que a expiação havia sido completada. E desde então, desde que a expiação foi completada, Deus só estava esperando que aqueles nomes que foram encontrados no livro da vida, que foi anunciado através de um profeta, reconhecessem quem eles eram, removesse a amnésia para que então tudo se terminasse. Deus não está fazendo nada mais hoje a não ser esperando que nós reconheçamos quem nós somos, os nossos nomes no livro. É só isso que Deus estava esperando. Mais nada. Mas ali, quando ele desce com o livro aberto, todos os nomes já haviam sido revelados. E através da pregação da palavra, através do ministério profético no último dia, do mensageiro, quando ele começa no seu ministério, ele começa a soar a mensagem, no soar da mensagem, todos os nomes foram revelados. Lembre-se, quando o anjo chega na terra, em seu profeta, e começa a usar aquele profeta para soar a 7ª mensagem, a 7ª gota de sangue, quando ele começa a fazer isso, ele já havia descido do céu com o livro aberto, já provando que o santuário celeste já havia sido limpado. E, inclusive, o reflexo da aspersão das gotas de sangue no céu foi as 7 mensagens que soaram, as 6 primeiras nas denominações e a última no ministério profético. Mas o que é que a noiva teria que fazer então após? O que a noiva faria? Teria que reconhecer uma obra que já havia sido feita. A obra da redenção já foi concluída, mas que Deus está esperando que nós reconheçamos. Mas é impossível reconhecer a nossa redenção a não ser através da revelação da palavra. Não tem como saber conhecer o seu nome. Não tem como ouvir o seu nome a não ser através da pregação da palavra. E todos aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida do Cordeiro receberão a marca da besta. Todos aqueles. Mas existe um povo aqui que tem ouvido o seu nome e está reconhecendo, e no reconhecer toda a incredulidade é removida. Já foi aspergido o santuário celeste. As 7 mensagens já soaram. A mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley, de Elias já soou para nós. O alarido já soou. Deus disse que desceria. O anjo forte disse que desceria com a mensagem. Segundo Tessalonicenses 4. O anjo, o próprio Deus, porque o próprio Senhor descerá do céu com o alarido, com a mensagem. O alarido são 7 sonidos. São 7 vozes. O alarido são 7 vozes. 7 vozes, que são os 7 trovões. Já foi soado através da voz do 7º anjo. Mas o que nós tínhamos que fazer hoje? Reconhecer a mensagem que já foi soada. Não é verdade? Então, olha, agora eu quero chamar a atenção a algo aqui para vocês, muito especial. Então, em Apocalipse 13, ele põe a marca. Em Apocalipse 13 é só a marca, porque ele vem pôr a marca
naqueles cujos nomes não foram encontrados. Todos aqueles cujos nomes foram encontrados, eles não recebem a marca. Nós somos tomados antes dele aparecer com a aplicação da marca da besta. Nós, os eleitos, chamados e fiéis, antes. Nós somos tomados, selados na arca antes que isso aconteça. E olha, em Apocalipse 13 ele põe a marca. Vejam, quando ele que o retém, porque só agora o cristianismo ainda está na terra em sua pureza, é por causa dele que o retém. Só a noiva tem o Espírito Santo. Vocês se lembram aqui em Tessalonicenses, assentado sobre o templo de Deus, chamando-se a si mesmo Deus, perdoando pecados na terra, e isso vai continuar, e a iniquidade vai abundar, porque não vai ser conhecido ainda, grave isso aqui, porque não vai ser conhecido, quem não vai ser conhecido? O iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. O profeta está dizendo isso aqui nos selos, no primeiro selo ele está dizendo isso, porque ele, o anticristo, Satanás encarnado, nós não saberíamos disso até, olha o que ele vai dizer, porque não vai ser conhecido ainda até o tempo para ele ser revelado, ser chamado. Então o tempo para ele ser revelado não era ainda nos dias do profeta. O profeta, ele sabia quem era, ele sabia o que aconteceria, tudo. E ele diz a maneira que Deus trataria com o seu povo para mostrar para nós quem ele seria, qual deles seria, que hora seria. E nós vamos provar a hora que nós estamos vivendo agora. Até o tempo para ele ser revelado, ser chamado. Então a igreja será tomada. Olha, quando isso acontecer, se nós realmente tivermos a revelação de quem é esse camarada, é sinal de que a igreja está sendo tomada. Então a igreja será tomada. A grande igreja. Agora, ele se torna besta. Quando ele cai aqui na terra encarnado, ele já não é mais apenas anticristo e falso profeta. Ele já é a besta. Eu sei que tem muita gente que pensa ao contrário, mas nós vamos provar hoje. Nós vamos provar hoje, pela mensagem, pela Bíblia, de que esse camarada está na terra agora. Esse camarada, na sua última cavalgada, o filho da perdição, está na terra agora. Ele já está na terra. Aí ele diz assim, olha o que o profeta diz. Como que eu gostaria de fazer as pessoas verem isso? Agora ele vai dizer, lembre-se, o anticristo e a besta é o mesmíssimo espírito. Aí está a trindade. Sim, senhor. São 3 estágios do mesmo poder do diabo. Lembre-se, Nicolaíta, tinha que se encarnar antes que pudesse ser coroado. Vem? Agora observem isso. 3 estágios. O primeiro ele é chamado de anticristo. O segundo ele é chamado de falso profeta. O terceiro ele é chamado de besta. Notem, o ensinamento anticristo que começou nos dias de Paulo contra a palavra de Deus. Então ele é chamado depois de falso profeta, quando o ensinamento se tornou um homem. Ele era um profeta para o ensinamento da hierarquia da Igreja Católica. Lá atrás, vamos voltar lá atrás para ver o que ele fez, e ele fez igualzinho aqui na última era. O Papa foi o profeta da palavra falsa, e isto fez dele um falso profeta. O terceiro estágio é uma besta. Olha o que ele vai dizer. O terceiro estágio é uma besta. Um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve. Então a última coroação dele, aquela que aparece em Apocalipse 12, 3, com 7 coroas, era só no terceiro estágio, nos últimos dias. Um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a Roma pagã já teve, porque a besta de 7 cabeças, o dragão, foi lançado do céu e se tornou encarnado no falso profeta. Aqui está, ele tinha 7 coroas e ele foi lançado na terra e no mar. Tudo bem, o que é que estamos dizendo? Que este cavaleiro, quem é este cavaleiro? Você sabe quem ele é? É o super-homem de Satanás. Está aqui na terra hoje de acordo com as escrituras. Agora, já vou voltar aqui, só vou anotar aqui. Já vou voltar, que eu não quero que você perca isso aqui. Agora, observe ao mesmo tempo o que este camarada está conquistando. Deus vai fazer algo também. Não vamos dar todo o crédito a Satanás aqui, vem? Não vamos nem falar dele mais, vem? Enquanto esta grande coisa está acontecendo lá, este grande sistema se ajuntando nessas organizações, é uma união para que eles possam se aglomerar e ir contra o comunismo, e sem saber que Deus levantou o comunismo para conquistá-los. Claro, o que foi que fez o comunismo levantar na Rússia? Por causa da impureza da Igreja Católica e os demais deles.
Eles pegaram todo o dinheiro que havia na Rússia e deixaram o povo morrer de fome e não lhes deu nada. Mas sim, os deixou ficar assim como o resto do mundo, né? E agora? O profeta está dizendo que quem vai destruir eles é o comunismo. Aquele cavaleiro, o cavalo branco, tem estado na terra o tempo todo. Ele vai mudar de anticristo, como ele fez, né? E ele se tornou um falso profeta. E depois, quando o diabo é lançado na terra, ele é encarnado. Então, com o diabo, 3 estágios. O primeiro ele é um diabo, o espírito do diabo. Então, ele se torna um falso profeta, mestre da doutrina falsa. A próxima coisa, ele vem como o próprio diabo mesmo. O último estágio que nós estamos falando aqui. Não é mais demônio. Não é mais espírito imundo. É o próprio Satanás. É o próprio diabo. O profeta que está dizendo. A próxima coisa, ele vem como o próprio diabo mesmo encarnado. Vê? Lá está ele. E na mesma hora que esse diabo cai do céu e se torna encarnado em um homem, o Espírito Santo sobe e desce encarnado em um homem. Se nós estamos no ministério do Filho do Homem, ele tem que estar no ministério do Filho da Perdição. Não tem como um estar aqui e o outro não. Está no primeiro selo do dia 18 de março de 1963. Agora, irmãos, aqui está o que eu havia falado para vocês. No parágrafo 277 da mensagem do terceiro selo, o profeta diz assim: agora, quando ele fez isto, o que ele fez então? Quando ele juntou os seus poderes? Depois que ele levantou a pancada e ele começa no seu último ministério, o chifrinho. O que ele fez? Ele, Satanás, tomou o seu poder político, o qual ele já dominava. Durante todas as eras ele já dominava o poder político. E tomou o poder religioso sobre o qual ele já havia sido coroado. Na 7ª era ele conquistou todas as religiões. Todas as religiões. E ele é coroado sobre eles. Ele é rei sobre eles. De acordo com Apocalipse 9, ele é rei sobre eles. E colocou eles juntos. Agora, e então, depois que ele fez isso, dominou as nações, dominou as denominações. O que ele faz? Depois disso, depois que ele conquistou as denominações na 7ª era, o que ele faz? Então ele fez para si mesmo uma outra coroa sobre o inferno. Agora ele é vicário sobre o céu, sobre o purgatório, como ele gosta de chamar. Não existe essa coisa na Bíblia, mas ele tinha que fazer algo. A Bíblia diz que ele saiu do abismo e volta para lá do mesmo jeito, e na terra, um regente. Então a última coisa que faltava a Satanás conquistar sobre ele era aquele poder que estava reservado só para a última hora, para a 11ª hora. Vamos injetar algo aqui no meio. Na mensagem, deixa eu conferir aqui para vocês rapidinho. Quero que vocês acompanhem. Eu quero que vocês... Olha só. Na mensagem A Marca da Besta, do dia 17 de fevereiro de 1962, no parágrafo 51. No parágrafo 51, Montbrand disse que a Primeira Guerra Mundial parou no mês 11, no dia 11, aos 11 minutos para 11 horas. Aos 11 minutos para 11 horas. 11 minutos para 11 horas é exatamente 15 anos. Nós poderíamos provar pela Bíblia que 11 minutos em tempo bíblico é 15 anos. 1000 anos não é um dia para Deus? Um dia tem 12 horas. Você divida 1000 anos por 12 horas. Você vai ter, então, a quantidade de anos por cada hora. Depois você descobre quantos minutos, quanto é um minuto, vezes 11, 15 anos, 2. De 1918, que foi o final da Primeira Guerra Mundial, a 1933 foi exatamente 15 anos. Faltava 11 minutos para a 11ª hora. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui. Mas ele tinha que fazer algo, e ele saiu do abismo e ele volta para lá. Agora, eu quero falar mais algo para vocês aqui. Nós vemos que nessa última cavalgada, vamos para Apocalipse 17. Apocalipse 17. Eu sei que é bastante informação, mas você sempre pode voltar
na gravação e eu sei que você está anotando aí. Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, tinha 7 pragas. A mensagem dele tinha 7 pragas reservadas para esta igreja romana. E falou comigo dizendo, falou comigo quem? João. Quem é este anjo que veio falar com a noiva? É o 7º mensageiro. O 7º mensageiro vem à noiva e mostra a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E aqui o profeta vai dizer o seguinte, em Apocalipse 17, no verso 9, a partir do verso 9. Você lembra que em Apocalipse 12, versículo 3, aparece ele coroado com 7 coroas? Em Apocalipse 17, no verso 9, a partir do verso 9, agora ele vai dar mais detalhes sobre essas 7 coroas. Ok? E nós já vamos ver o que o profeta disse aqui, ó, sobre isso aqui, sobre esse versículo. Agora, observe. Diz assim, ó, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Tá? E agora, olha o que o profeta diz assim, quando chegou nesse versículo, veja o que o profeta disse. Agora, observe. Ele está falando nos últimos dias, não no começo de dias, não nos dias de João. Não. Está falando dos últimos dias, diretamente ao corpo. Você viu que o profeta disse que não seria revelado até que chegasse nessa hora? Não é isso? Leia depois no parágrafo 399 e parágrafo 400 do 7º selo, o que o profeta diz? O profeta diz assim, ó, sobre o 7º selo. Olha, até aqui foi revelado, parte disso foi revelado. O resto disso será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra de novo por sua noiva. A mesma manifestação de Cristo que teve para o profeta, estava profetizado que haveria a mesma manifestação para a noiva antes do rapto. E quando ele se manifestasse, provando ele ser o Messias entre nós, através da revelação da palavra, qual é o sinal do Messias para a noiva? A revelação da palavra. Quando ele realizasse o sinal do Messias, mais uma vez, para a noiva, então o resto disso será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra de novo por sua noiva. Lembra ali no primeiro selo que ele disse que não seria conhecido até que o tempo para que ele fosse conhecido fosse chamado? O anticristo, o diabo, Satanás, o homem do pecado, o filho da perdição, na sua última cavalgada, não poderia ser revelado a não ser nessa hora agora. Não podia ser revelado. Está na mensagem do 7º selo, do dia 24 de 3 de 63. O profeta disse que só seria revelado agora, não lá nos dias dele. O profeta sabia. O profeta profetizou em uma maneira que o eleito captaria. Porque se ele falasse antes da hora, o diabo ia destruir o plano de Deus. É para você, meu irmão. É para mim, é para nós, os eleitos. Mas Deus tem a sua maneira de trabalhar. Lembre-se, Deus esconde dos sábios e entendidos a palavra, porque Deus é a palavra. A palavra esconde dos sábios e entendidos. A mesma coisa, a hora que Deus está falando algo aqui, Ele está falando para esconder. Se você não for um daqueles pequeninos, os quais têm o ouvido para ouvir o que o Espírito está dizendo, você não vai captar o que é. Você não espera que Deus chegasse aqui e contasse tudo para você de uma maneira que todos possam ouvir. Não, Deus fala de uma maneira que só sua esposa pode ouvir o que Ele está dizendo. Só ela tem intimidade com Ele. Veja o que diz aqui. Agora, observe, esse verso 9 do capítulo 17, ele está falando nos últimos dias diretamente ao corpo. Ah, como eu gostaria de falar aqui, eu não quero dar muita informação para vocês, mas eu tenho que falar. Apocalipse 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Tornou a falar comigo quando? Agora! Na segunda cavalgada, no final do ministério da noiva, não no começo do ministério da noiva. Assim como Deus lidou com Abraão, Deus lidou com a posteridade. Assim como Deus lidou com o irmão Branham, o profeta desta era, Deus lidou com os eleitos, com os chamados através da mensagem que ele entregou para nós, que era o próprio Cristo falando com sua noiva. Observe, ele está falando nos últimos dias diretamente ao corpo. Disse, isso é para aquele que tem sabedoria. Qual é o único povo na terra que tem a sabedoria de Deus? A noiva, os eleitos, os sábios, os entendidos, não as nécias, não os nécios, os entendidos. Ah, gosto disso. Ah, que coisa. Olha o que o profeta vai dizer aqui.
Aqui está o que vai te chocar. Ouça isso. Tudo bem. Aqui está a mente que tem sabedoria. Aí o profeta diz, se esses dons do Espírito Santo não vão à era inteira. Se esses dons não vão para a era inteira. Em outras palavras, você que pensa que não, que o mesmo Espírito que estava em Elias não estaria aqui, então você está enganado. Olha o que o profeta está dizendo. Então por que ele falou isto aqui para os últimos dias então? Se não vai haver dons na igreja nos últimos dias, por que ele direcionou isto aqui para os últimos dias então? Por que isso aqui, essa parte das Escrituras era só para o último dia? Isto aqui é para aquele que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas nas quais a mulher se assenta. Quantas montanhas? Quantas cidades no mundo que tem igreja que se assenta em 7 montanhas? Somente uma. Onde fica? A cidade do Vaticano, em Roma, não é? A Bíblia diz que esta meretriz horrorosa, que fez o mundo inteiro cometer fornicações, e gerou um bando de filhas para ensinar acerca das mesmas coisas que ela ensinou, que não eram tão terríveis quanto ela, mas eram prostitutas. As ensinou a mesma coisa. Disse, no começo vai ser uma mulher, uma igreja sentada nos 7 montes de Roma. Eu olhei no mundo todo. Me digam onde está uma igreja que esteja sentada sobre 7 montes. Agora, estou lendo direto da Bíblia. E o profeta continua dizendo, no parágrafo 254, se tomássemos a história e voltássemos e mostrássemos onde os reis tinham caído em Roma desde o reino babilônico. Existe. Agora, o profeta está escondendo o que é que aconteceria, repetiria, voltaria a se cumprir nos últimos dias, quando ela voltasse a ser a mesma Roma imperial que ela era nos dias de Nero. A mesma coisa que aconteceu lá, aconteceria nos últimos dias. Quando ele entrasse na sua última cavalgada, quando ele tivesse todo o seu governo, todo o seu domínio sobre todo o império satânico, império religioso e império político, e então ele seria coroado 7 vezes. E agora aqui em Apocalipse 17 está dizendo como é que ele seria coroado. E então, e são também 7 reis, tá vendo? 7 coroas, 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Quando essa revelação chegasse, da maneira que eu enxergo, seria quando o jubileu chegasse. Porque logo ali em seguida, em Apocalipse, aqui em Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 12, exatamente, em Apocalipse 12, no verso 10, que foi logo quando ele foi jogado na terra, aí houve uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, e a força e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Então aqui tinha que ser o jubileu da noiva. E nós sabemos quando isso aconteceu. E o tempo que isso acontece, o Mombrana diz que só seria revelado no final. Então nós sabemos que nós estamos no final. Porque Deus está mostrando na mensagem e na Bíblia o que é que aconteceu já. Olha o que diz aqui. E são também 7 reis, 5 já caíram. Até então, quando chegasse esse tempo, 5 já haveriam caído. E 1 estaria vivo. 1 estaria vivo. 1 existe. Outro ainda não seria vindo. E quando viesse, conviria que durasse um pouco de tempo. Agora, o que é isso aqui que está acontecendo? A Bíblia está profetizando que nós sabemos quem é o rei, não sabemos? Este homem vil que levantou, esse chifrinho, esse ministério, esse homem do abismo usaria 7 reis aqui na terra. Na sucessão papal. Ele começaria na sua última cavalgada, nós identificamos que foi depois de 1933. E nós vimos que o cumprimento da aparição daquele chifrinho foi após, ou foi no cumprimento da visão de 33, 1939. Então, a partir de 1939, não poderia ter sido antes, porque a visão mostrando que ele viria encarnado aqui na Terra só foi em 33. Não poderia ser em 1929. Tinha que ser para frente. E nós vimos quando foi o cumprimento da profecia. Nós vimos quando Benito Mussolini apareceu, nós vimos quando Hitler apareceu, nós vimos quando Joseph Stalin apareceu e nós vimos quando Roosevelt apareceu. E ali foi a queda do carneiro e a ascensão do chifre. Não é verdade? Esse chifre que cresceu até as estrelas do céu e tirou o sacrifício contínuo, tirou a palavra. E nós já vimos tudo isso acontecer. A palavra já foi tirada de entre as denominações. Esses reis já foram e já caíram. Agora só tem um que subsiste, um desses reis que subsiste lá atrás, daquela primeira subida lá, que é o rei do norte e o rei do sul.
Agora, esse rei do sul, que é o diabo, que é Satanás, que tomaria controle da América do Norte, que tomaria controle dos Estados Unidos da América, e assim seria o braço imperial através da América e o braço papal através do Vaticano, não é verdade? A aliança entre o Vaticano e a Casa Branca. Aí eu sei que você pode dizer assim, não, irmão Billy, isso aí foi quando o Kennedy entrou. Não, não foi quando o Kennedy entrou. Você quer ver? Deixa eu ler para vocês. Para ver o que o profeta diz aqui. Ó. Vamos achar minha nota aqui. Olha aqui, ó. Olha o que o profeta diz aqui. Ó. Agora, eles dizem, em 62, olha o que o povo dizia na América. Eles vão... E notem que o Papa João 22 tem vindo e pedido para as pequenas igrejas, filhas, para voltarem para o lar, para a igreja mãe. Não se preocupem, ela vai mesmo. Elas vão, ela vai. Elas já voltaram, o profeta dizendo. Elas já voltaram. Elas não precisam voltar. Elas já estão lá agora. Assim como eu estava dizendo, disseram assim por Irmão Branham, este país, bem, se o senhor Kennedy for eleito, os católicos vão dominar. Em 1960 estavam dizendo isso. Se o Kennedy for eleito, os católicos vão dominar. Dominar? Olha o profeta falando, dominar? Eles já dominaram há muito tempo atrás e vocês nem ficaram sabendo. Quem é que paga os professores deles? Como é que eles pegam essas coisas para ir à escola deles, ensinando o catolicismo bem na escola? E vocês, contribuintes, que pagam por isso. Bem debaixo do seu nariz, vem desse jeito. Como que ele trabalhou? Olha como que ele trabalhou e ninguém viu nada. Achando que se Kennedy entrasse, a igreja católica ia dominar. Não, o senhor já tinha entrado fazia tempo. Olha aqui, ó. Como que ele trabalhou? E a Bíblia diz que ele tomaria por engano. Daniel 11, 21. E ele fez. Olha, e ele fez. Vejam, é verdade. Vejam, não pagam impostos para nada. Olha só. Então, tanta coisa que poderia ser dita aqui. Tanta coisa que poderia ser dito aqui. Isso está a partir do parágrafo 123 da mensagem A Era da Igreja de Pérgamo. Então, irmãos, vamos voltar ali. Apocalipse 17, 9. Aqui há sentido, que tem sabedoria. O profeta diz que só hoje, agora, não lá nos dias dele, só agora, nos últimos dias, a igreja saberia o que seria isto. Então não venha tentar aplicar isso aqui para os dias lá atrás, não, porque foi cumprido lá atrás na Roma Imperial, mas o profeta disse que voltaria a repetir o cumprimento dessa escritura aqui, quando ele subisse do abismo e lhe fosse entregue o exército, os 200 milhões de demônios, fazendo assim dele príncipe, rei sobre os demônios que estavam reservados para o dia e a hora da matança sobre a terra, que começou na Segunda Guerra Mundial, que foi 1939. Então, quando é precisamente que ele inicia a sua última cavalgada? Vou falar com todas as letras, 1939, porque foi o cumprimento da visão de 1933, que ele viu que eles viriam, mas em 39 eles já estavam aqui. Se eles estavam aqui, então já era Satanás que já havia sido lançado na terra. Aí você fala, mas como, irmão Billy? Mas Satanás não seria tirado apenas quando a noiva fosse raptada? Não. De acordo com o que o profeta disse, não. O que acontece é, Satanás foi tirado, foi lançado na terra quando o santuário foi espiado. Quando é que o santuário foi espiado? Quando Cristo desce já com o livro aberto. Não quando ele anuncia a palavra. Não quando nós recebemos a palavra. Não, não, não. Quando ele desce com o livro aberto, era sinal, era prova, era evidência de que a obra da redenção estava concluída. Quando ele desce aqui, o livro já estava aberto. Quando ele soa a mensagem, quando ele soa a sua palavra, a revelação de toda a sua palavra, quando ele está soando isso, era apenas o anúncio dos nomes. Ele não estava falando, agora eu vou escolher os nomes que eu quero redimir. Não, ele só estava anunciando quem eram as pessoas que estavam contidas naquele livro. Mas, se isso é verdade, que ele já desceu aqui, já com todos os nomes, já revelados, e ainda desde antes da fundação do mundo, o que acontece? Era sinal de que a obra já estava concluída, o santuário já havia sido limpado, a expiação já havia sido concluída. O que faltava então? Ele anunciar para nós, através de um profeta, através da pregação do livro aberto, através da pregação dos nomes. O que nós estamos fazendo hoje é reconhecendo os nossos nomes. Eu reconheço meu nome, você reconhece o seu nome. Mas como é que eu digo para você?
Não é chamar você pelo seu nome terreno, é chamar você pelo seu nome celeste. Qual é o seu nome celeste? Mas o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. E ele é ela. Porque Deus tem um espírito masculino, parte masculina e parte feminina. Se a palavra foi revelada, você foi revelado. E você só está reconhecendo agora quem você é. Removendo a amnésia, removendo a incredulidade. Tirando, fazendo você reconhecer uma obra já concluída. A redenção já está concluída. Você apenas tem que reconhecer quem você é. Não precisa. Que absurdo seria Deus voltar aqui para fazer uma outra obra, sendo que ele já deu prova de que ele concluiu. O sumo sacerdote já foi visto no nosso meio. Se ele já foi visto no nosso meio, significa que ele já saiu do lugar santíssimo, já apareceu na congregação e está chamando nós de volta para o lugar santíssimo. Está chamando nós de volta. Sobe cá, João. Seja tomado, venha mais alto. É prova de que ele já concluiu a redenção. Mas o que é que aconteceu então? Durante esses 50 anos, nós temos reconhecido quem nós somos. E quando nós reconhecemos quem nós somos, nós damos o grito do jubileu. Nós damos o grito de aleluia. Salvação é chegada do nosso rei. Leia Apocalipse 11:15 para você ver. Apocalipse 11:15 diz assim: E soou o sétimo anjo. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E veja que jubileu que houve ali. Essa é a trombeta do jubileu. De Levítico 25:9. Essa é a trombeta do jubileu. É o final. Quando nós reconhecemos. O que é o jubileu? O jubileu não é anunciar apenas a liberdade. Não é apenas anunciar, mas é reconhecer a liberdade. Veja, o sacerdote, ele soou 7 mensagens. As 7 mensagens foram soadas no nosso dia. Mas nós teríamos que reconhecer de que nós estamos livres. Mas só tem um jeito de fazer isso. Reconhecer a palavra. Reconhecer o Cordeiro. Reconhecer a expiação. Receber e ter toda a expiação aplicada em nossas vidas. Nosso tempo já está se esgotando aqui. Só mais um minutinho, nós já vamos terminar. Agora, o que acontece ali? Então são 5 reis que haviam morrido. Quando esse tempo chegasse, 5 reis dessa última cavalgada já teriam caído. Então, se você pegar de 1939 até agora, 5 papas morreram. Exatamente como a Escritura diz que seria. 5 papas morreram desde 1939. Desde Pio XII, 5 papas estão mortos. Mas, o que acontece? Tem um vivo. Aí ficou um tempo sem nenhum, que foi o período da sede vacante, o ano passado. Aquele período que não tinha nenhum papa, eles ficaram de eleger. E de repente entra outro, e tem 2 vivos. Olha aqui a perfeição da Escritura. 7 reis, 5 já caíram, 5 já morreram. 1 está vivo. Você já sabe quem é. Ele está vivo, é papa. Como que diz mesmo? O papa tem um termo lá que eles usam para isso. Outro ainda não é vindo. Foi o período do ano passado, fevereiro do ano passado, em que a sede ficou vacante. Ele estava vivo, mas ele não era mais papa. Mas ao mesmo tempo ele ainda era papa, ele existia. E depois viria outro, e quando ele viesse, e ele já veio, e ele já está aqui, convém que dure um pouco de tempo. Agora, irmãos, você pergunta o que é um pouco de tempo? Eu não sei o que é um pouco de tempo. A minha referência na minha Bíblia, do rei James aqui, deu a minha referência em Apocalipse 13, verso 5. A minha referência deu ali. Você quer saber o que tem ali? A minha referência deu justamente ali, Apocalipse 13, verso 5, onde diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ali está dizendo que é 3 anos e meio. 42 meses são 3 anos e meio. Agora, nós sabemos que os 3 últimos anos e meio, ele estará se manifestando, ele estará tentando conquistar o último lugar que ele queria conquistar, que é os judeus. Porque o resto ele já conquistou tudo. Já havia conquistado tudo, não é verdade? Então ali é o que está dizendo. Olha, são 7 reis. Só haveria 7 reis, assim como a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 3, que ele estava com 7 coroas. Então, para esse último ministério, sobre príncipe dos demônios, sobre ele sendo chamado Beelzebul,
o verdadeiro príncipe dos demônios, o anjo do abismo que subiu para a sua última cavalgada, o filho da perdição, a abominação desoladora que começou entre as denominações e vai até a consumação começa entre as denominações como uma abominação desoladora, como a inundação que vai subindo, a água que saiu da sua boca. Ai, meu irmão, olha, eu gostaria de ter mais 2 horas aqui para falar de algo para vocês. Algo que aconteceu já fora das denominações. Será que nós temos mais um tempinho só para a gente falar? Sabe onde é que está? Aqui, ó. O profeta falando. O profeta falando. Só mais um pouquinho de paciência. Eu sei que vocês aguentam o nosso tempo. Nós temos que aproveitar o nosso tempo, não é verdade? Vamos ver aqui. Onde é que está a minha nota? Aqui, ó. Agora, irmãos, grava isso aqui, irmãos. Olha que perfeição a Escritura, depois que ele fosse lançado na terra com os seus mensageiros, aqueles 4 mensageiros encarnados, depois ele consegue reunir o seu poder, e agora ele fica dividido entre o reino do sul e o reino do norte, mas quando ele entrasse nesse ministério, ele é coroado 7 vezes, a Bíblia diz exatamente o que aconteceria, 5 deles estariam vivos, ou 5 deles teriam morrido, um deles estaria vivo e não seria mais papa, seria o papa emérito, né? Depois ficaria um tempinho com a sede vacante, depois viria outro e ficaria só um pouquinho de tempo. Agora, não tem o 8º ali. Algumas pessoas pensam que vai ter o 8º. Não, porque a Bíblia diz que o 8º é a besta, não é rei. E quem é o 8º? E a besta que era e já não é? É ela também o 8º e é do 7. Em outras palavras, a besta, Satanás, que foi lançado na terra, o anticristo, a abominação desoladora, o chifrinho, o diabo, Lúcifer, a estrela que caiu, essa pessoa, o anjo do abismo, Abaddon, Apolion, quando ele entrasse na sua última cavalgada, não é? Quando ele entrasse na sua última cavalgada, ele é quem usaria o primeiro, é quem usaria o segundo, é quem usaria o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Você está entendendo? Ele usou todos esses. Mas quando chegasse no 7º, está dizendo aqui que ele seria encarnado plenamente. E ele vai à perdição. Se ele vai à perdição, quer dizer que ele é o filho da perdição. Se ele é o filho da perdição, não é nada mais, nada menos do que Judas mais uma vez na terra, porque a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. A plenitude da encarnação de Satanás, que começou em 1939, ele saiu do ministério do homem do pecado e entrou no ministério do filho da perdição, e agora nós já estamos no último deles, não tem mais nenhum, de acordo com o que eu tenho entendido da Bíblia, de acordo com o que eu tenho visto na mensagem. Não tem mais nenhum depois desse. Esse é o último. Esse é o que cumpre todo o propósito, vai cumprir todo o mistério da iniquidade, que seria revelado no último dia e já foi revelado para nós. Olha o que diz aqui. Agora notem. Aqui é mais um parênteses que eu quero fazer, algo muito especial. Agora notem, ele conquistará e quase tem em suas garras agora mesmo, enquanto ele ainda é anticristo, lá atrás, que ele possa se tornar besta. Se você souber o que é punição cruel, se você quer saber o que é uma punição cruel, demoníaca, diabólica, você só espere. Observe que aqueles que são deixados aqui na terra terão que passar. Observe. Haverá choro e ranger de dentes, porque o dragão, Roma, lançou água de sua boca para fazer guerra contra o resto da semente da mulher que foi deixado sobre a terra depois que a noiva havia sido selecionada e tirada. Foi o dragão. E o dragão fez guerra com o remanescente que não quis entrar. Foi caçada. E a igreja real passaria por isso se fosse possível. Mas, veja, eles já estavam debaixo do sangue. Ora, se nós estamos debaixo do sangue, nós estamos debaixo da expiação. Nós temos recebido toda a palavra foi revelada para nós e nós temos aceitado em sua totalidade. É a única maneira de escapar da besta. Por isso, se fosse possível, mas veja, eles estavam debaixo do sangue pela graça de Cristo e não vai passar. Não terão o período da tribulação para a igreja. A próxima coisa é o rapto. Amém e amém. Louvado seja Deus. Agora, o irmão Branham está citando isso na mensagem parágrafo 379 do primeiro selo. Parágrafo 379 do primeiro selo. Ele está citando Apocalipse 12. Deixa eu ler para vocês Apocalipse 12, é algo muito interessante aqui, para nós encerrarmos. Apocalipse 12 diz assim, ó. Quando ele é lançado na terra, Apocalipse 12, 9.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e não veio sozinho. E os seus anjos foram lançados com ele. Nós já vimos quando foi que isso aconteceu. Quando ele finalmente acertou a terra. Porque a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia. Aquele ministério do homem do pecado foi quebrado e quando o chifre caiu do bode, caiu no chão. Caiu na terra. E se encarnou sobre aqueles que estavam na terra. E nós já vimos quem eram essas pessoas, quem eram esses reis. Aí nós ouvimos algo acontecer aqui. A palavra foi aberta. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Já foi derrubado. Quando o anjo desce aqui na terra, é sinal de que ele havia sido derrubado. Não tem como, senão ele não limpou o santuário, senão ele não aspergiu as 7 gotas de sangue, senão as 7 mensagens não foram pregadas no nosso dia. Se elas foram pregadas, é sinal de que o santuário já foi limpado há muito tempo. Só falta nós reconhecermos isso, irmãos. Olha aqui. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, não pelo nosso mérito. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra. E pela palavra do seu testemunho, a palavra encarnada. O sangue do Cordeiro vindo ao adorador, a palavra encarnada, nós demos o testemunho de Cristo. Nós demos o testemunho do Cordeiro. E não amamos as nossas vidas até a morte. Nós morremos para nós mesmos. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Agora, olha a nossa mensagem hoje. É nós que estamos falando isso. É nós. Ai dos que habitam na terra e no mar. Tem um povo aqui que não habita mais na terra, nem no mar. Eles habitam no céu, habitam na palavra. Ai daqueles que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Você viu ali, pouco tempo? Conecta aquilo lá com Apocalipse 17, 10. Convém que dure por um pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Qual foi a mulher que deu à luz o varão? Não foi a noiva eleita desse dia? Sim. Então está provando que esse diabo que foi lançado na terra, conquistou as denominações, viria atrás de você. Viria atrás de mim. Com o poder da incredulidade, das suas mentiras, do seu fingindo ser o Cristo com suas mímicas denominacionais, pentecostais, falsas, assim como de Janes e Jambres. Mas olha só, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, a unção da águia, o povo águia, os filhos de Elias, aquele povo debaixo da unção da águia aparece aqui. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo e tempos e metade do tempo, fora da vista da serpente. Mas olha o que acontece. Nós ficamos escondidos por um tempo, mas no finalzinho, e a serpente... Ora, quem é a serpente? Lembra da visão da mamba? Na última puxada, quem que aparece lá? A serpente. E a serpente não é Satanás encarnado? Estaria aqui, no nosso meio. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, não atrás da denominação. Não atrás das denominações. Não. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela correnteza, pela corrente a fizesse arrebatar. Essa água é a abominação, a inundação que inundou todas as denominações, inundou todo mundo, todos os reinos, todos aqueles que não têm o livro na vida do Cordeiro. Mas essa inundação chegaria ao deserto, chegaria nesse lugar preparado por Deus, chegaria no povo da mensagem, chegaria no povo do terceiro êxodo. Mas Deus nos deu asas de águia, a unção da águia, para que nós pudéssemos voar para um lugar especial. Mas ainda nesse lugar especial, a água subiu tão alto, mas tão alto essa abominação subiu, que chegou até o lugar onde nós estávamos uma vez, e a partir dali é sinal de que nós já havíamos sido tomados, nós não estávamos mais no céu, ou nós não estávamos mais na terra, nós estávamos no céu. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então a mulher foi ajudada por esse lugar provido por Deus, por esse lugar, pela mensagem. Durante todo esse tempo, a mensagem, o lugar que Deus preparou para nós, nos ajudou, mas não era o nosso lugar final de descanso. Não, Senhor. Porque Satanás chegaria ali. Olha o que acontece. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca, ao lugar preparado por Deus. E tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. A mulher, a noiva, só a noiva que isso aconteceu. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Mas só para a mulher.
Mas o que acontece com os que ficaram aqui da mulher? E o dragão irou-se contra a mulher. Sim. Vai ter um aperto ou não vai ter um aperto contra nós? É o que acontece próximo. Nós estamos aqui no verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente que ficou aqui embaixo. Essa resto da semente não tinha asas de águia para escapar do olho dessa serpente. E foi fazer guerra ao resto da sua semente e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aí você diz para mim, não, isso é judeu. Não, deixa eu ler aqui. O que o profeta disse aqui? Ele conquistará e quase tem as suas garras agora mesmo, enquanto ele ainda é anticristo. Ele estava falando lá atrás, não quando ele fosse manifestado agora. Lá atrás. Que ele possa se tornar besta. Se você souber o que é punição cruel, você só espere. Observe que aqueles que são deixados aqui na terra terão que passar. Haverá choro e ranger de dentes, porque o dragão, Roma, lançou a água de sua boca para fazer guerra com o resto da semente da mulher que foi deixada sobre a terra depois que a noiva havia selecionado e tirada. E o dragão fez guerra com o remanescente que não quis entrar, não quiseram entrar, não quiseram receber a palavra, não quiseram ouvir a palavra, creram na mentira do diabo a respeito da palavra de Deus para o nosso dia. Foi caçada e a igreja real passaria por isso se fosse possível. Mas veja, eles já estavam debaixo do sangue pela graça de Cristo e não vai passar. Não terão o período da tribulação. Para a igreja, a próxima coisa, está falando lá atrás, a próxima coisa é o rapto. Amém e amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a hora que nós estamos vivendo é muito mais tarde do que nós pensamos. Ó, uma última citação. Olha só. Agora, na mensagem A Festa das Trombetas, a esfera eclesiástica tem se abrido do avivamento natural da velha Roma pagã. Olha só, provando que ela voltaria a ser Roma pagã, imperial, né? Através primeiro desses 4 reis e depois nos Estados Unidos da América, que governaria os demais reis. Agora, a esfera eclesiástica tem se abrido do avivamento natural da velha Roma pagã, que foi naqueles judeus, a qual tem sempre sido a inimiga deles. O leão, com os dentes e tudo mais. Presta atenção, irmão. Só mais um minutinho. E pisava e quebrou o povo. Roma tem sempre sido a inimiga de Deus e foi liberado no mesmo espírito pelos ditadores do mundo. Então, o poder da Roma pagã, olha o que eu estou dizendo para vocês, o poder da Roma pagã, dos demônios, 200 milhões de demônios, tudo que ela foi, a mais crueldade que já passou sobre a face da terra, foi liberado no mesmo espírito pelos ditadores do mundo, porque o sistema religioso ainda estava segurando. A palavra ainda estava nas denominações, mas quando foi tirado o sacrifício contínuo, quando foi tirado parte da palavra e ainda a totalidade da palavra, então nem se fala quando ela apareceu, então abriu o campo para que o diabo se encarnasse plenamente neles. Agora foi solto. E o que é que fez? Na astúcia, como ele disse, que ele veio com engano, lá de Daniel 11, 21, o que ele fez? Ele está trazendo ao Conselho Ecumênico Protestante Mundial de Igrejas o espírito do anticristo sobre ambos, trazendo-os ao matadouro. Assim como fizeram o outro na hora de chamar a noiva. Como? Na hora de chamar a noiva. Como? Soltou no espírito eclesiástico da igreja. Soltou sobre o quê? Não sobre as denominações, sobre a noiva. Meu irmão, não soltou sobre as denominações mais. Ele já conquistou as denominações. Soltou sobre o quê? Não sobre as denominações, sobre a noiva. Mas aqui vocês vão entender, a noiva não vai passar por aquele tempo, pela tribulação. A Bíblia diz que não. A igreja vai. A igreja, sabia que a igreja é ovelhinha também? Ovelha sendo guiada pelos bodes romanos. Mesmo bode que apareceu lá. Mas não a noiva. Você não consegue ver, ministros. Está na Festa das Trombetas, parágrafo 182 em diante, do dia 19 de julho de 1964. Meus irmãos, a hora que nós estamos vivendo é muito mais tarde do que nós pensamos. Foi provado, Deus provou, deixou da maneira mais clara possível o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que nós passamos um pouquinho do nosso tempo hoje, mas eu tenho certeza que você está aí se esforçando para nós certificarmos de que nós temos recebido a expiação, temos recebido a palavra, vale a pena o esforço, vale a pena o sacrifício. Quinta-feira agora, a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar estão se reunindo. Quinta-feira agora, daqui 2 dias. E nós já sabemos o que eles vão tratar. Você já sabe o que é. Porque um profeta
o Espírito de Cristo está na noiva, revelando para ela tudo que eles estão fazendo no oculto. Nós já sabemos o que eles vão fazer e nós já sabemos qual é o próximo passo. O aperto está bem aí na esquina. Eu não estou sendo fanático. Eu estou lendo o que o profeta disse. Irmãos, é tempo de nós corrermos para Cristo. Esquecermos tudo que tem passado até agora. Não é verdade? Esforça-te. Esforça-te em saber que você é um dos tais para esse momento especial que nós estamos vivendo. Se você errou até aqui, não erre mais. Simplesmente venha. Se você tem ouvido, Deus tem tocado no seu coração, esqueça as acusações do diabo. Porque a Bíblia disse que o nosso acusador foi derrubado. Se o seu nome está lá, é impossível que você seja enganado. Apenas reconheça e aceite a palavra e se dedique, se esforce, faça o sacrifício. Como eu costumo dizer, já disse várias vezes, que entender a palavra de Deus é sacrifício. Não adianta você sentar aí e querer me ouvir como se você estivesse escutando uma pregação denominacional no rádio. Não, Senhor. Você tem que sacrificar para tentar entender o que é que Deus está falando para nós. Não é verdade? Vou ler os nomes que nos acompanharam. Nós temos a irmã Lucy, a irmã Emily de Montevidéu, no Uruguai, irmão Abraão e a irmã Ana Lídia de Gravataí, no Rio Grande do Sul, a irmã Rosane, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a irmã Ada, no Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a irmã Milena e Juremi Gomes, em Osório, no Rio Grande do Sul, a irmã Margarete, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, o irmão Ezequiel Zufo, em Cordilheira Alta, em Santa Catarina, o irmão Luiz, a irmã Maria, a irmã Franciela, em Itajaí, Santa Catarina, o irmão Dorival e a família dele, lá em Bela Vista do Paraíso, o irmão Guedes e família em Cascavel, no Paraná, o irmão Eres e a irmã Regiane, em Curitiba, no Paraná, a irmã Donatir, em Curitiba, no Paraná, o irmão Newton e esposa, Curitiba, no Paraná, o irmão William Calaber, em Curitiba, no Paraná, o irmão Edson Sois, em Curitiba, no Paraná, o irmão Juarez e a irmã Claudinha em Enéas Marques, o irmão Manuel, em Fazenda Rio Grande, o irmão Silvio e família em Foz do Iguaçu, no Paraná, o irmão Guilmar e a família, eu acredito, em Guaíra, no Paraná, o irmão Elias e família em Guaratuba, no Paraná, o irmão Diógenes e família em Jataizinho, no Paraná, o irmão Juraci, o irmão Eduardo, a irmã Érica, a irmã Miriam, em Londrina, no Paraná, a irmã Sueli Maia, em Pinhais, no Paraná, a irmã Deise Castilho e família em Pinhais, no Paraná, a irmã Eliezer, a irmã Deise, em São José dos Pinhais, no Paraná, a irmã Ruth Maia e seus filhos em São José dos Pinhais, o irmão Samuel e família em São José dos Pinhais, o irmão Joglair Gregolin, em São José dos Pinhais, o irmão Misael e família em São José dos Pinhais, o irmão César Augusto em São José dos Pinhais, o irmão Felipe e família em São José dos Pinhais, a irmã Vilma e Clarice em Toledo, no Paraná, o irmão Jair Oliveira, Toledo, no Paraná, o irmão Gilson e Luísa em Toledo, no Paraná, o irmão Gabriel e família em Toledo, no Paraná, o irmão Ademir e família em Toledo, a irmã Ruth Graça, o irmão Carlos e família de Uraí, no Paraná, o irmão Aparecido e Isildo de Cosmópolis, em São Paulo, o irmão Josias e família em São Paulo, o irmão Aquiles Gomes, São Paulo, o irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé, no Rio de Janeiro, o irmão Gilson Ferraz em Cristina, Minas Gerais, a irmã Raquel Aline em Contagem, o irmão Ricardo e Esther em Belo Horizonte, a irmã Gabriela, a irmã Derzina e a irmã Tereza em Belo Horizonte, Minas Gerais, a irmã Mariana Rabelo em Belo Horizonte, Minas Gerais, o irmão Jonatas Elias em Belo Horizonte, Minas Gerais, a irmã Elizabeth em Garapé, Minas Gerais, o irmão Antônio e família em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, o irmão Evandir e família em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o Mário Hugo e família em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o irmão Norberto, na Parnaíba, no Piauí, o meu irmão Marcos e a sua família lá no Nordeste. Vamos ver, temos mais aqui, a irmã Ana Paula de São José dos Pinhais, o irmão João Carlos, o meu irmão João Carlos Galego, lá em Bela Vista do Paraná, Bela Vista do Paraíso, no Paraná, o irmão Wellington em Toledo e a irmã Cleimar, do Distrito Federal, nos acompanhou, e eu acredito que tem mais alguém aqui, também o irmão Pedro e a sua família em Frei Timóteo, Jataizinho, né? Um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe vocês, e eu espero que o Espírito do Senhor possa te acompanhar e que Deus possa estar revelando os seus corações cada vez mais e mais. Irmãos, essa palavra que eu estou falando aqui não é um texto, isso aqui não é uma mensagem escrita, isso aqui são pessoas. Eu estou falando de você, você fala de mim. A verdadeira palavra de Deus, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Lembre-se, a palavra que se fez carne era espírito masculino e espírito feminino. E no dia de Pentecoste, Deus tirou o espírito feminino e derramou sobre o corpo aqui na terra. E nós somos os últimos membros vivos que não provaremos a morte, que estamos sobre a face da terra exatamente agora.
Irmão, lembre-se disso. Você é a palavra de Deus. Você está se tornando a palavra de Deus. Se o seu nome está escrito no livro, que Deus acompanhe, te encoraje para esse dia mau e terrível que nós estamos vivendo. Tenha uma excelente noite. Até a próxima, se Deus quiser. E que Deus possa fazer de uma maneira, simplificar talvez, se eu falei de uma maneira muito complexa, que Deus ajude cada um de vocês. O Espírito Santo é capaz. Foi uma palavra que foi entregue a nós por seu profeta e eu tenho certeza que Deus vai revelar para cada um de seus eleitos, porque ele disse que é impossível que sejam enganados e ele disse que todos aqueles que o Pai lhe havia dado, todos viriam a ele. Que Deus abençoe cada um de vocês, uma boa noite, shalom e até a próxima.